Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Vamos começar o estudo dessa noite. Hoje, dia 12 de abril de 2021. Vamos começar com o tema Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia. Vamos fazer a oração de abertura e a leitura do Evangelho. Fechemos nossos olhos em agradecimento a Deus pela possibilidade de estarmos juntos nesse trabalho que nos une tanto, que faz com que a gente aprenda junto, em que podemos estar em contato com os coordenadores da casa, conectados em pensamento e em ações. Pedimos proteção para a abertura dos trabalhos e que os coordenadores estejam em nossas casas, ao nosso lado, nos inspirando, consolando, acolhendo e higienizando nossos lares, para que os efeitos desta conversa que a gente tenha seja realmente muito salutar e importante para todos nós. Muita paz. Vamos lá. Espero que vocês já estejam com o Evangelho na mão. Evangelho da noite, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item 25, a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza às vezes se apodera de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações a uma vida melhor são inatas ao espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para instruir-vos sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve ajudar-vos a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Pensai que durante vossa prova na terra tendes uma missão a cumprir, de que já não podeis duvidar, seja devotando-vos à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, e quando estiveres desempenhando a vossa tarefa, virdes os cuidados, as inquietudes, os pesares precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as francamente. Elas são de curta duração e devem conduzir-vos perto dos amigos que chorais. Estes irão regozijar-se com a vossa chegada e estenderão os braços para conduzir-vos a um lugar onde os pesares da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Então, pessoal, o tema da noite é a melancolia. E, como a gente sempre fala todas as noites, a espiritualidade sempre traz um tema associado, né? E associado ao tema melancolia, quis os coordenadores do estudo que falássemos da tristeza da alma. Então, para início, né, de estudo, a gente já poderia começar falando, tentando entender que tristeza, que melancolia é essa que o Evangelho, ao mesmo tempo que explica, nos convida a superar. Primeiramente, devemos começar o estudo da gente tentando diferenciar essa melancolia que o Evangelho fala das tristezas mais comuns que nós passamos na nossa jornada encarnatória fatalmente, não tem como. Vez por outra a gente acaba passando por momentos de tristeza. Mas essa melancolia tratada por nosso irmão François de Geneve não é qualquer tristeza.
Veja que ele diz que essa melancolia é uma tristeza vaga, que aparece às vezes e que faz com que a gente pense que a nossa vida é amarga. Então, vejam que o Evangelho não está falando da tristeza pela perda de um ente querido. Ele não está falando de uma tristeza porque eu estou desempregado. Não é uma tristeza que eu tenho quando eu estou doente. Não é isso. Porque quando eu estou doente, eu sei que eu estou triste porque eu estou doente. Quando eu estou triste porque alguém da minha família faleceu, eu sei porque que eu estou triste. Essa tristeza do item 25, ela não tem uma explicação direta. É aquela tristeza que a gente tem, que a gente não sabe muito bem explicar por que está sentindo ela. Ela não é facilmente identificada. É aquela tristeza que quando vem a gente não sabe mais ou menos, é uma espécie de desânimo, é uma sensação de falta de sentido, de que nós estamos no lugar errado, de nos sentir estranhos no mundo. É aquela famosa sensação de não pertencimento. Uma saudade que a gente não sabe explicar do que, nem de quem. Simplesmente ficamos melancólicos. E todo mundo aqui já teve ou tem essa sensação de vez em quando mesmo. E é dela que a gente vai falar hoje. Então, gente, quando a gente vê o item 25, veja que o Espírito já nos explica qual é a razão dessa tristeza. Ele diz que é pelo fato de estarmos na terra em degredo. Usando uma palavra que estamos mais acostumados, nós estamos aqui na terra em exílio, exilados. Por isso que é natural que a gente tenha uma saudade de um lugar de onde a gente veio e que a gente não sabe muito bem definir qual é esse lugar. Porque estamos aqui presos. O que é um exílio? O que é um degredo? É uma pena imposta por prática de ações contrárias à lei. Na lei dos homens, é uma punição pela prática de um crime. Na lei divina, não é uma punição, é uma resposta a uma ação que eu tive, que eu cometi. Então, nós estamos aqui na terra exilados porque nós praticamos ações contrárias à lei de Deus. Então, embora a gente associe essa palavra degredo, exílio, aos expurgos planetários, ao fato de que temos o conhecimento de que a gente vivia em esferas melhores e que por nossa própria queda deixamos de merecer viver nesses lugares e estamos aqui, nós arriscamos dizer que esse exílio que François está falando não é bem o exílio planetário. É o exílio degredo, é a prisão no corpo. Porque nós somos espíritos aprisionados no monte de carne. Nós não somos essa carne. Nós somos espíritos presos. Então é por isso que às vezes, como diz o Evangelho, nós temos essa ação de perda de força, de desânimo, de estranhamento de tudo. Porque o nosso espírito, inconscientemente, isso não é consciente. Isso é uma intuição que a gente tem, natural. Por isso que nós, de vez em quando, nos pegamos observando tudo, dizendo: o que é isso? Por que as coisas são como são? Por que eu estou aqui? Por que eu estou preso num corpo cheio de necessidades animais, pesado, limitado, que adoece, que apodrece? Por quê? Esse tipo de pensamento vem porque a gente sabe que não é isso aqui. E a gente tem saudade da nossa liberdade enquanto espíritos, antes da nossa experiência. É disso que ele está falando. Que nós, espíritas, sabemos que o que nos faz estar aqui é a nossa sintonia, Estamos aqui porque é uma consequência dos nossos atos. Então, além dessa sensação de que estamos num lugar que não nos pertence, além dessa sensação de saudade de um lugar que a gente não lembra o que é, ele fala de uma coisa importante. A gente sente uma saudade de pessoas ou seres que a gente não sabe quem. E de repente nós sentimos um estranhamento em relação a todos que estão ao nosso redor, como se a nossa família não fosse essa. E aí a gente lembra de um conceito espírita de família corporal e família espiritual. Que saudade é essa que o espírito sente e entra em melancolia?
de pessoas que ele conhece que não estão próximas dele. Só acontece é que esses irmãos que andaram conosco, a nossa família espiritual por vezes está muito mais adiantada que nós. E existe entre nós e eles um abismo, como existia entre Abraão e Lázaro e o homem rico. Existe um abismo entre nós e é isso que nos deixa melancólicos, é isso que nos deixa tristes. Então, nosso espírito instintivamente ele sabe disso, né? E a gente sabe também, doutrina espírita, que à medida que nós evoluímos, nossas encarnações são em corpos cada vez mais fluidos, menos pesados, não é assim que a gente aprende? Né? Quando a gente lê a parte de limites da encarnação no Evangelho, a gente vê isso. Então, se eu estou aqui vivendo nessa carne pesada, submetida a todas essas sensações de fome, de frio, de doença, de desejos que muitas vezes eu não sei controlar, é porque o meu grau evolutivo é esse. Então, o que o Evangelho ele quer nos dizer? É que a melancolia é a minha saudade de viver a minha liberdade como espírito, porque eu estou cativo. Quando estamos encarnados, a gente experimenta alguns momentos de liberdade. Quem vai lembrar que quando é que nós encarnados temos esses momentos de alguma liberdade? Quando a gente dorme, né? Então, quando nós dormimos, nós conseguimos uma certa liberdade, nós desdobramos, né? E aí, pelo nosso pensamento, estamos onde queremos e temos permissão de ir. Então é uma liberdade limitada, digamos assim, mas já é alguma liberdade. E não é à toa que os depressivos gostem tanto de dormir. É uma fuga do corpo, é uma fuga dessa vida, né? Acontece que, como a gente estava falando, mesmo dormindo, nós estamos sempre ligados, o nosso espírito está sempre ligado ao nosso corpo pelo cordão prateado, né? Por esse fio de prata que nos liga, e esse fio nos fadiga também. Então, por isso que muitas vezes as pessoas dormem e acordam mais cansadas do que estavam antes de dormir. Porque Deus é que sabe onde é que ela estava, né? Onde ela estava andando, com quem ela estava, o que estava acontecendo nesses momentos. Kardec fala, ou os espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos, que quando nós estamos dormindo, esse fio prateado que nos liga, ele nos prende ao corpo como uma bexiga presa num poste, né? Está na questão 412 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? E os espíritos respondem: sim, pode, porque o espírito se acha preso ao corpo qual um balão cativo a um poste. Assim como as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Ou seja, mesmo desdobrados, quando encarnados, nós ainda temos uma liberdade limitada. Isso é que nos angustia como espíritos. E aí, nos diz o Evangelho, acontece que o nosso espírito percebe que é inútil qualquer esforço para retomar minha liberdade. E é por isso que eu caio no desânimo. E é por isso que o meu corpo sente a influência desse desânimo. E sentimos essa apatia, esse abatimento que nos faz pensar que somos infelizes. Então, diz o Evangelho, como lemos agora, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então, gente, a melancolia é a tristeza da alma, como disseram os coordenadores do estudo essa noite. A gente vai se lembrar que a questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que é a alma. E eles respondem: a alma é um espírito encarnado. Então, Kardec pergunta, né? O que era uma alma antes de se unir ao corpo? E eles respondem: espírito. E aí Kardec diz assim: alma e espírito, então, são a mesma coisa? E eles dizem, questão 134, viu, gente, do Livro dos Espíritos. E aí os espíritos respondem: sim, as almas não são mais do que os espíritos.
Antes de se ligarem ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e agradecer. Então, gente, já que agora a gente já conseguiu entender o que é a melancolia, né? Agora que a gente já sabe diferenciar que a melancolia não são as tristezas que têm uma razão de ser, é uma tristeza que eu não sei explicar o que é. E aí o Evangelho nos explica: você está querendo sua liberdade de volta e não consegue, é por isso que você se abate. Mas sabendo disso, né, podemos pensar qual é o melhor jeito então de viver nessa prisão. Porque veja, essa prisão corporal é necessária para mim, eu preciso dela para viver os meus aprendizados. É a lei. Se eu preciso estar na prisão, eu tenho que pensar qual é o melhor jeito que eu tenho de viver nessa prisão. Primeiro ponto é amando essa prisão, porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar desse veículo que me permite agir no mundo. Não devemos considerar esta cadeia como algo em que eu deva desprezar. Cuidar da minha saúde é o primeiro ponto. Cuidar desse veículo. Eu só me lembro de Divaldo Franco dizendo que a mãe dele chamava o corpo dela de jumentinho, né? E que quando ela desencarnou, ela se despediu do jumentinho, porque é uma espécie de transporte. Nós usamos o corpo para poder nos transportar aqui, né? Então, cuidar e amar esse corpo é o primeiro ponto que a gente pode aprender para que a gente possa lidar bem com essa prisão. Então, o melhor jeito de lidar com essa prisão não é reclamando, não é se queixando, não é no grito, não é querer cortar essas grades a pulso de qualquer jeito. Não é assim, né? O segredo, como diz o Evangelho, é lembrar que essa prisão ela é temporária. Lembrar que nós temos aqui uma missão a cumprir. É isso que ele nos chama a atenção. Prestem atenção. Essa prisão é temporária e vocês estão aí enquanto vocês têm uma missão a cumprir. Portanto, se a gente desanimar, a nossa missão não é cumprida. E se a minha missão não é cumprida, acontece o quê? Eu retorno para o mesmo degredo, para a mesmíssima missão. Eu não consigo galgar o próximo degrau, a próxima missão. Eu repito a mesma. Então, o segundo ponto, além de amar o nosso corpo, outra coisa que a gente tem que fazer é lembrar da nossa missão. E vocês já pararam para se perguntar qual a missão de vocês? Qual é a missão? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Né? Interessante porque François nos diz no item 25 que nós não sabemos identificar qual é. Ele diz que a missão, ele diz assim, vós não suspeitais de qual seja essa missão. A gente não sabe qual é. Se a gente soubesse, era tipo uma cola na hora de fazer a prova, né? Ninguém vai dar o gabarito dessa prova. A gente tem que descobrir vivendo, estando atentos, né? Mas ele dá uma dica aqui para a gente identificar a missão. Ele disse que essa missão não necessariamente é algo extraordinário, tipo, vai acontecer alguma coisa especial. Às vezes, na grandíssima maioria das vezes, a nossa missão é simplesmente nos suportarmos. É simplesmente conviver com as pessoas ao nosso redor sem estarmos o tempo todo em guerra, em briga, em disputa. Vejam que no item 25 ele fala assim, que a nossa missão pode ser simplesmente, por exemplo, nos dedicar à nossa família. Amar os nossos familiares pode ser a nossa missão. A gente não pode esquecer que o planeta Terra é uma escola, não é isso que a gente aprende? Escola e hospital, né? Educandário, escola e hospital. Nós estamos aqui para vencer problemas morais. Nós estamos aqui para aprender a amar, que a gente não aprendeu ainda. Então, se a minha missão é melhoramento moral, essa missão ela é toda para dentro, ela não é para fora. A gente pensa que nossa missão é algo que todo mundo vai ver. É totalmente aqui dentro. Quem tem olhos de ver, espirituais, vai ver a nossa reforma íntima, mas ela é para dentro.
Então, gente, se observarmos bem, e aí a gente tem que, se a gente puder sair dessa noite pensando assim, em valorizar as nossas missões que parecem pequenas, já é um grande passo. E se nós observarmos bem, espíritos grandiosos viveram na Terra como pessoas muito simples. Eu peguei um exemplo aqui do livro Há 2000 anos, quem lê o livro Há 2000 anos, de Emmanuel, quando a gente lembra de Lívia, que era a esposa do senador Publius Lentulus, né? Que foi uma das encarnações de Emmanuel. Lívia, ela era uma dona de casa, ela era uma mãe de família. Simplesmente. Parece pouco aos olhos do mundo, né? Mas aos olhos de uma missão espiritual é muito. A paternidade e a maternidade são grandes missões. Publius Lentulus era um senador romano importante. A gente pensa que missão é isso, né? De certo modo era a missão dele mesmo na época. Mas Lívia era a esposa dele, tinha uma filha, né? Que é Flávia, que quem vai se recordar teve lepra e Jesus curou a filha de Lívia. Ali ela teve o start. Entre Lívia e o grande senador romano, quem cumpriu melhor sua missão? Sabemos, e Chico Xavier dizia isso, que Lívia, o espírito Lívia, está em hierarquia espiritual muito acima de Emmanuel. Nós olhamos para Emmanuel como alguém extremamente, uma posição hierárquica espiritual inalcançável. Lívia está acima de Emmanuel. E ela era uma dona de casa. Ela era apenas uma mãe de família. Então, gente, o que aconteceu? Lívia executou muito bem a sua tarefa de esposa e mãe e mais de cristã, porque Lívia foi chamada a escolher entre Deus e Mamon, e ela escolheu Jesus, ela escolheu Deus. E o senador Publius Lentulus, naquela encarnação, ele escolheu quem? Né? Então, gente, essa missão da gente, ela pode parecer pequenininha aos olhos materiais, mas é grande pelos olhos da espiritualidade. Os grandes missionários aos olhos do mundo, né, que a gente pensa assim, realizadores de grandes obras, trabalhos sociais, isso é uma exceção. Grandes cientistas são a exceção, são espíritos missionários, missionários com M maiúsculo. Essa nossa missão é uma missão com M minúsculo, uma missão minha, individual minha. Então, a maioria de nós esmagadora, veio para a Terra ser tolerante e ter compaixão. Essa é a missão, que é muito complexa, porque estamos nessa missão há milênios e a gente ainda não aprendeu, né? Nós ainda não conseguimos, nós ainda derrapamos e escorregamos nessas missões pequenas de ser um bom filho, de ser um bom irmão, uma boa mãe, um bom pai, um bom amigo, um bom colega de trabalho, um bom vizinho. A gente derrapa nessas pequenas missões ainda. Então, existe uma falsa pequenez nesses papéis. Vejamos a grandiosidade desses papéis que nós exercemos, porque elas são a nossa missão. No capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os mansos pacíficos, no item 7, tem um amigo espiritual que diz uma frase que cabe muito que a gente puxe hoje no nosso estudo. Quando ele diz assim, que a vida é difícil, bem sei, a vida se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Então, são essas picadas de alfinete, essas coisas miúdas, essas coisas pequenas, é nessas coisas que está a nossa missão. Aparentemente miúdas, né? Me corrijam, porque elas são grandes e complexas. Então, gente, a melancolia, essa tristeza da alma, ela atinge todos nós aqui encarnados, sem exceção. E muitas vezes, né, a gente pensa que quem tem condições financeiras, materiais muito boas, está longe desse tipo de melancolia, né? Porque estão distraídas demais, viajando, curtindo, né? Gozando dos bens materiais. A gente pensa, esse pessoal aí não tem melancolia, mas é um ledo engano, né? A gente se arriscaria a dizer que, inclusive, a melancolia é maior nessas classes, porque essas pessoas, elas chegam ao topo e dizem, sim, cheguei, e agora? Cadê a minha felicidade?
e não encontra. No capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, no item 11, existe uma frase em que o espírito fala assim, né? Ele se refere a uma menina, a uma moça, né? Triste porque não é rica, porque não vive a vida. E ele diz: o ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater o teu coração. Desejarias adornar de flores teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Aí ele diz: cala-te, criança, se soubesse quantas lágrimas e dores se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Então, gente, poderíamos inclusive dizer que é nessas classes que talvez a melancolia seja de fato maior. E aí eu queria lembrar para vocês uma música de Raul Seixas. Eu não sei se vocês conhecem essa música, vocês falem aí se vocês conhecem. Uma música chamada Ouro de Tolo. Quem me lembra dessa música? Eu acho essa música de Raul Seixas a fotografia de uma pessoa melancólica. Melancólica justamente por ter alcançado tudo e se sentir entediado, e se sentir triste e melancólico. Nessa música chamada Ouro de Tolo, ele diz, né, que ele deveria estar muito feliz, afinal de contas ele passou fome muitos anos e ele conseguiu sucesso na vida, conseguiu uma carreira brilhante, conseguiu comprar um apartamento, um carro novo, tinha uma família feliz, e ele diz: eu deveria estar feliz, mas... E aí ele fala: eu confesso que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? E é mais ou menos isso que acontece. A gente busca as coisas: eu preciso de tal coisa, eu preciso conquistar aquele emprego, aí eu conquisto, eu fico feliz, depois eu já quero outro, depois eu já estou de olho em outra coisa, e eu quero uma roupa, um bem material, e eu preciso comprar. Eu compro, eu fico feliz por 5 minutos, depois ela já está velha. Então esse é o ouro de tolo. Muitas vezes, quando eu estou melancólico, eu busco suprir essa melancolia com coisas materiais, gastando mais do que posso, buscando distrações no álcool, na bebida, seja lá o que for, né? Então, quando o Raul se pergunta: eu sou um dito cidadão respeitável, por que eu não estou feliz? Eu consegui tudo que eu queria. E em um momento que ele foi, eu acho super melancólica essa parte que ele diz assim: eu fico triste porque eu me olho no espelho e me vejo que eu sou um humano limitado e ridículo. Porque nós espíritos olhamos para a matéria assim, porque eu não sou isso aqui, né? Eu sinto dores nas articulações, se eu não comer eu tenho fome. Várias coisas me limitam. Eu penso, eu queria estar em tal lugar e eu não consigo ir. Porque como espírito, pelo pensamento eu vou. Encarnado eu estou aqui, o meu pensamento pode até ir, mas o meu corpo está aqui, me segurando, né? E isso incomoda ele. E eu não estou aqui lembrando dessa música, gente, para poder dizer, né, que devemos seguir o exemplo do cantor. Não é isso, né? Porque assim como grandes estrelas, famosas e invejadas, ele se entregou aos excessos. Vocês vão se lembrar que Raul Seixas morreu de pancreatite aguda causada pelo vício no álcool, que é uma das fugas maiores que nós temos aqui na Terra, né? Tem gente que fica esperando a sexta-feira para poder beber, porque é o escape da melancolia. Não quero pensar. Se eu pensar demais, eu vou ficar triste, eu vou tomar uma cerveja. Então, o que eu gostaria de fazer, lembrando essa música, é que quando ele escreve ela, essa melancolia. E ele acertou em cheio quando ele constatou que tudo que ele buscou a vida inteira era um ouro de tolo, não era ouro de verdade. E aí o Evangelho da Noite fala: nós todos temos um desejo inato à felicidade. Nós não viemos para cá
para ser infelizes. Viemos para ser felizes, mas não aqui, para a gente construir uma felicidade lá na vida verdadeira, porque essa aqui é temporal. A gente veio aqui com uma missão, com um dever, com uma responsabilidade, preparando o meu terreno para eu ser feliz quando eu voltar para minha pátria, não aqui. Então, gente, não adianta a gente ficar melancólico, não adianta a gente entender os mecanismos da melancolia e buscar os meios errados de lidar com ela, como essas fugas que o Raul teve, né? Vocês vão lembrar na música, tem um momento que ele fala assim, que ele devia estar feliz porque ele estava levando a família no zoológico domingo, mas que ele achava tudo aquilo entediante. Imaginem, eu não sei, mas imaginem que os pais e as mães, os momentos felizes dos pais e das mães com os filhos podem ser decisivos na missão do amor da família. Quantas lembranças positivas, carinhosas nós não temos da nossa infância quando a gente lembra de um passeio que o seu pai ou sua mãe fez. Se eu era antipática do meu pai ou da minha mãe, quando eu trago na minha memória uma lembrança boa de algo que eu vivi, a gente se perdoa, chega no mundo espiritual e aperta as mãos, missão cumprida. Se ao contrário, eu sou pai, eu sou mãe e aqui eu estou preocupada com ouro de tolo e meu filho eu deixo na casa da avó, como é que fica? Como é que eu vou aparar as minhas arestas? Como é que eu vou cumprir a minha missão familiar, por exemplo, que é citada pelo Evangelho, é por isso que eu estou trazendo. Então, gente, se eu tenho que me ajustar com quem está do meu lado, eu não tenho que fugir dessas pessoas. Eu tenho que estar com elas, né? Então, gente, digamos assim que quando nós estamos nesse momento de melancolia, nós temos algumas opções: nos entregar a apatia, nos entregar o ouro de tolo, buscar saída no álcool, nas festas, nas distrações, que o mundo tem muitas, ou enfrentar a minha missão, encarar essa missão, a minha missão pessoal. Quantos de nós não conhecemos pessoas, familiares que se afastam, que você nem conversa de vez em quando, nasceu na mesma casa, mora na mesma rua, às vezes nos cumprimenta? Todos nós passamos por isso. Só que aí tem um momento da música que ele diz assim, ele diz que ele está decepcionado, mas ele diz assim: eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar parado. E aqui ele acerta mais uma vez: a melancolia não pode nos prostrar, porque nós temos de fato grandes coisas para conquistar. Só que essas grandes coisas, elas não são grandes aos olhos do mundo, como a gente falou. Elas são pequenas aos olhos do mundo, mas elas são grandes coisas. Muitas vezes eu só reencarnei para isso. Então elas são muito grandiosas para mim, importantes para o meu espírito, me ajustar com as pessoas e não me distrair, passar a vida me distraindo no mundo. E agora eu vou dar um exemplo do contrário, né? De um espírito, mente brilhante também, assim como o Raul estava na riqueza do ponto de vista material, uma inteligência fora do normal, mas ao se deparar com a melancolia, ele fez a opção correta. Ele percebeu que tinha grandes coisas para conquistar, seguindo Jesus. E o exemplo que eu vou dar é do próprio espírito que subscreveu o item da noite, François de Geneve. Disse que a ele foi, na última encarnação dele na Terra, foi como São Francisco de Sales, que é um santo católico italiano que viveu no século XVI. Ele é extremamente bem nascido, nasceu numa família aristocrática, recusou a carreira brilhante no mundo material para ser um sacerdote contra a família toda. Ele é conhecido, São Francisco de Sales é conhecido por ser o padroeiro de quem tem deficiência auditiva, porque conta-se que ele recebeu um jovem em sua casa que tinha problemas auditivos e ele bolou uma forma de se comunicar com essa pessoa deficiente, por isso ele é considerado um santo padroeiro dos surdos. Então,
Ele poderia escolher estar vivendo muitas outras coisas. E o que ele escolheu? Ele escolheu Jesus. Ele escolheu o amor ao próximo. Então, gente, ele é tão humilde, né? Inclusive o François de Geneve, a humildade dele se comprova no próprio Evangelho, porque ele não assinou como São Francisco de Sales, né? Ele assinou como ele se identificou, né? Para o grupo dos médiuns, da mediúnica, como François de Geneve. Humildade. Também pôde escolher dentro da melancolia entre Deus e Mamon, e ele escolheu Deus. Então é esse ser, esse homem que nos diz no item 25 do capítulo 5, crede-me, resistir com energia a essas impressões. Ele fala, quando você sentir melancolia, resista com energia, porque tudo isso enfraquece a sua vontade. São inatas do espírito dos homens as aspirações por uma vida melhor. Tudo bem que você deseje uma vida melhor, mas não as busqueis nesse mundo. É isso que ele diz. Então, digamos assim que São Francisco de Sales nos dá aqui o segredo que abre o cadeado dessa prisão que nós estamos. Busquemos realizar grandes coisas no mundo espiritual. Ele diz também, né, no Evangelho que a gente leu, que quando desabarem sobre as nossas cabeças inquietações, tribulações, sejamos fortes e corajosos para suportar, porque elas duram pouco. A nossa expectativa de vida, gente, hoje é de 75, 80 anos. O que são 75, 80 anos em relação à imortalidade do espírito? Nada. Né? Nós somos milenares, como a gente lembrou um pouco mais para trás, né? Um pouco mais cedo. Só que a gente está há milênios buscando o ouro de tolo. A gente está há milênios sentindo a melancolia sem fazer as escolhas corretas. Se nós suportarmos o exílio de forma cristã, corajosa, ao desencarnar, diz São Francisco de Sales, iremos para a companhia dos amigos por quem chorais. Ou seja, nós vamos reencontrar a nossa família espiritual, que a gente tem tanta saudade mesmo sem lembrar conscientemente quem são essas pessoas. Nós vamos encontrá-los. A família corporal, na maioria das vezes, são ajustes. A espiritual não, são afinidades. É por isso que nós sentimos essa saudade, né, que o Evangelho fala. Essa família espiritual vai ficar jubilosa quando nos encontrar, nos estenderão os braços a fim de nos guiar, diz ele, a uma região inacessível às aflições da terra. Então, gente, já caminhando para o final, faltam quantos segundos? Tá. O que a gente aprende com o Evangelho da Noite é que a gente tem que suportar esses momentos que são passageiros. Ele diz, a melancolia, ela aparece às vezes, ela é vaga, não se deixe dominar por ela. Suportem com resignação. Então eu tenho aqui uma sugestão de atividade para a gente encerrar, né? Porque a força para a gente superar isso está na nossa fé, nessa fé nesse outro mundo, né? O exercício que nós sugerimos é que a gente faça o nosso primeiro aprimoramento moral com os exercícios do apenas hoje, que é o lema dos Alcoólicos Anônimos. Acorda de manhã e diz, só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Só por hoje eu vou ser grato pela minha vida. Só por hoje eu vou perdoar. Só por hoje eu vou fazer caridade. Todo dia, essas pequenas coisas. Vão perceber que vocês vão ficar muito mais vigilantes. Quando fizer, vocês vão se lembrar. Poxa, mas eu prometi que eu não faria. Propõe esse exercício pra gente fazer. Eu tô fazendo. E aí, de vez em quando não faço, né? Aí vem, meu Deus, não acredito que eu não tô fazendo. Mas eu insisto de novo, só por hoje. Aí no dia seguinte renova, só por hoje. Vamos assim. Por isso, gente, quando a gente observa por esse lado, né, a vida, que nós somos missionários da nossa própria história, missionários da nossa própria reforma moral, esse fardo fica mais leve. Vamos parar de querer mudar o mundo. A gente não veio com missão de mudar o mundo, não. A nossa missão é mudar a gente.
Olha que fardo menor. Você estava aí até hoje carregando o fardo de mudar o mundo, de mudar sua mãe, de mudar seu marido. Tira! O fardo é pequenininho e leve. É só você que você tem que mudar. E Jesus está sempre contigo, está sempre conosco. Tá bom? Então, gente, assim encerramos com esse exercício, né? Chegou a hora de ter que voltar para casa. As novas normas estão aí. Eu queria anunciar para vocês o evangelho da próxima semana. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, itens 8 a 12, mundos superiores e mundos inferiores, com a abordagem construindo um mundo regenerado. Vamos fazer a oração de encerramento? Agradecidos a Deus pelas palavras que a gente pôde aprender, ouvir, a saber lidar com essa melancolia que a gente sente, saber que é normal, da nossa aspiração espiritual de retornar à nossa pátria, mas saber também, Senhor, que esse é o nosso dever e a nossa missão, que a nossa resignação seja reforçada e que a gente tenha essa noção de dever. Viemos com esse dever. Jesus está sempre conosco. Teremos força para cumprir. Gratos a todos pela atenção, gratos a todos daqui da Casa dos Coordenadores. Assim, pedimos autorização para encerrar a atividade dessa noite. Um beijo para vocês e boa noite. Fiquem com Deus, se cuidem.